Hoje, vamos falar de uma doença silenciosa que pode matar um casamento. Não é uma traição explosiva, é uma morte lenta, por 1000 cortes. É o controle financeiro. Quando a boa e necessária mordomia se transforma num espírito de crítica, fiscalização e desconfiança que sufoca a alegria e a parceria. É quando cada conversa sobre dinheiro se torna um interrogatório. Quando um dos cônjuges se torna o polícia e o outro o suspeito, e a casa, em vez de um refúgio, torna-se um tribunal. Mas e se eu te dissesse que existe um antídoto? Um hábito inspirado na forma como Jesus lida conosco, que pode transformar a fiscalização em parceria e o controle em confiança. Agora, para você sentir a atmosfera sufocante que este controle cria, a forma como ele desgasta o amor dia após dia, imagina a cena. Um casal da nossa igreja. A esposa era uma administradora financeira incrível, orçamentos, planilhas, metas de poupança. Ela era responsável da casa. Mas a sua responsabilidade, alimentada pela ansiedade, tinha se transformado em controle. E a história de como eles encontraram a cura é um guia para qualquer casal que sinta que o dinheiro está a criar mais distância do que unidade. O marido era um homem bom, não era um gastador. Mas ele começou a sentir-se e a caminhar sobre cascas de ovos. Cada café que tomava na rua, cada pequena ferramenta que comprava, era recebido com um olhar de desaprovação ou uma pergunta cortante. Você precisava mesmo disso? Estava no orçamento? Fique comigo, porque o hábito que eles descobriram não é uma técnica de orçamento, é uma transformação do coração que pode ressuscitar a intimidade do seu casamento. Ele começou a esconder pequenos gastos, a pagar em dinheiro para não deixar rastro, não por maldade, mas para evitar o conflito, a crítica, a sensação de ser tratado como uma criança irresponsável. A intimidade deles começou a morrer. Como poderiam partilhar os seus corações se não podiam nem partilhar um recibo de pão sem tensão? A casa deles, embora financeiramente segura, tornou-se emocionalmente perigosa. A crise não foi uma explosão, foi uma implosão. O marido tornou-se apático, distante. Parou de dar opiniões, parou de sonhar junto. Ele tinha desistido. Faz o que achares melhor, tornou-se a sua resposta padrão. A esposa sentiu a distância e, num momento de clareza dolorosa, percebeu que a sua casa estava tornando-se exatamente a como descrita em Provérbios 21:9, um lugar amplo, mas sem paz, um lugar onde era melhor morar num canto do telhado do que conviver com a atenção constante. Ela levou o seu coração quebrado a Deus. Senhor, eu só queria cuidar da nossa família, mas estou destruindo meu casamento. O que estou fazendo de errado? E a resposta que ela encontrou não foi sobre planilhas, mas sobre graça. Eles buscaram ajuda e foram apresentados a um hábito de Jesus para as suas finanças. O primeiro passo foi entender o espírito da reunião, baseado em Mateus 18. O conselheiro perguntou: quando vocês falam de dinheiro, qual é o espírito? É o de Pedro, a contar as vezes que o outro errou? Ou é o de Jesus, que oferece um perdão de 70 vezes 7? Eles perceberam que as suas reuniões financeiras eram, na verdade, sessões de julgamento. Ela apresentava os erros dele e ele se defendia. Eles decidiram que, a partir daquele momento, cada conversa sobre dinheiro começaria com uma oração, pedindo um espírito de graça e perdão ilimitado, como o de Jesus. Com o espírito correto, eles precisavam de um novo propósito. E veio o segundo passo, a prática da parceria. Inspirada em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros. A revelação foi esta: a reunião financeira não é para um fiscalizar o outro, é para os dois, juntos, olharem para as cargas, as contas, as metas, as preocupações e perguntarem: como podemos levar este peso juntos esta semana? Isso mudou tudo. A pergunta dela deixou de ser: onde você gastou? E passou a ser: qual é a maior carga financeira no teu coração esta semana? A resposta dele deixou de ser defensiva e passou a ser honesta. Eles criaram um novo hábito semanal, um encontro de parceria financeira. Começava com oração pela graça de Mateus 18. Depois,
Cada um partilhava suas preocupações e sonhos, e juntos, como equipa, eles olhavam para o orçamento para encontrar formas de levar as cargas um do outro. Eles criaram uma categoria no orçamento chamada Dinheiro da Graça. Um pequeno valor para cada um gastar como quisesse, sem perguntas, sem culpa. Um reconhecimento da sua individualidade e uma prática de confiança. Aos poucos, a confiança voltou. O marido parou de esconder as coisas porque sabia que seria recebido com graça, não com julgamento. A esposa parou de controlar porque sabia que tinha um parceiro a levar o fardo com ela. A intimidade floresceu novamente. O casamento, que estava morrendo por 1000 cortes, começou a ser curado por 1000 pequenos atos de graça. A casa deles deixou de ser um tribunal e voltou a ser um lar. Refletindo, essa lição sobre a graça nas finanças conecta-se com o que vimos no vídeo anterior, sobre a sogra que veio morar com o casal. Ambas as histórias nos ensinam que as regras e as estruturas, sem um coração guiado pela graça e pelo amor bíblico, podem tornar-se fontes de conflito. A sabedoria de Deus sempre une a verdade com a graça. O link para essa história está na descrição. E prepare-se, porque a nossa próxima conversa será sobre uma decisão de fé que gera muito pânico financeiro. O título será Ele quis virar pastor e o dinheiro virou um pânico, até estas 4 promessas de Deus. Será uma história sobre como um casal lida com a transição para o ministério de tempo integral e como as promessas de Deus se tornam a sua verdadeira fonte de segurança. É uma mensagem de encorajamento para todos que consideram um passo de fé. Inscreva-se. Se esta mensagem sobre o perigo do controle e o poder da graça te tocou, se você deseja mais parceria e menos fiscalização no seu casamento, deixe o seu like. O seu gesto ajuda esta mensagem de cura a chegar a outros casais. E use os comentários para partilhar. Na sua casa, quem tende a ser mais o controlador e quem tende a ser mais o relaxado? Como vocês encontram o equilíbrio? E não se esqueça de me contar de que cidade você está assistindo. Se você conhece um casal que está vivendo sob esta tensão, compartilhe este vídeo com eles. Pode ser o início de uma nova forma de conversar sobre dinheiro, com muito mais graça e muito menos guerra. Inscreva-se no canal, porque a nossa missão é mostrar que a sabedoria de Jesus é prática e pode transformar as dinâmicas mais difíceis do nosso casamento. Te aguardo no próximo vídeo.